Bem-vindos a todos e a todas que acompanham a leitura das cartas de Cristo. Hoje estamos no segundo dia da leitura da carta 7. Muito bonito esse início, quem acompanhou no gravado. E, dando continuidade, nós vamos iniciar com a nossa prece, depois 2 minutinhos de meditação, e vamos afirmar, porque somos co-criadores. Vamos criar uma nova era de amor e paz no mundo com nossa intenção. Então, vamos lá, fechando os olhos. Respirando lenta e profundamente. Vamos alinhando o nosso corpo, sentando confortavelmente, prestando atenção em cada palavra dita, cada intenção, de se conectar à consciência divina e à nossa consciência divina que somos. Ah, Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa receber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível, creio que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E vamos manter os olhos fechados, atenção plena agora na nossa respiração, no momento presente. E vamos fazer 2 minutos de meditação silenciosa, onde a intenção é a conexão conosco mesmo, nosso silêncio interior, amenizando o máximo possível os pensamentos, buscando reparar na sua respiração, o ar que entra e sai, e você só observa. Vamos começar o cronômetro de 2 minutos agora.
Já vamos respirando lenta e calmamente, mantendo aí os olhos fechados, para ajudar com a sua intenção a fazer a afirmação seguinte. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada. Todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma invisível. Obrigada. E assim a gente retoma aqui nossa leitura, carta 7, retomando, e eu vou pedindo então, compartilhar aqui a tela, para a Vera iniciar a leitura. Por favor, Vera. Ok. Pode começar? Pode sim. Enquanto falo das frequências, né? Né, Cris? Não dá para ouvir. Eu tinha desligado meu microfone. É É, dois parágrafos acima, lá em enquanto cima. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito. uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional, apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento como um profundo anseio de levar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas ser suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se conscientes de minha presença ou do amor ou de uma forma ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente, buscando, pensando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas, pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês não para condenar,
mas para elevá-los e fortalecê-los. Irradio a minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda, conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação-rejeição. Um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam, então, uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que, à medida que libera a sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade, quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico, quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões: aquela do mundo físico, na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus. Não estou só nesta obra, trabalhando comigo para ajudar as pessoas a inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes, que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejam na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual em nossa própria dimensão aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto, em função de seu condicionamento mental anterior. As mensagens que posso introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa, que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que recebam que possa contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que
pelos ensinamentos tradicionais. Obrigada, Vera. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. Obrigado, Vera. Eu vou passar então a leitura para a Hilda. Tudo bem, Hilda? Você pode continuar? Tudo bem, posso sim. Quando estava na terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para muitas causas da miséria, a futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno, que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor, inteligência da fonte de todo o ser. Nesta carta, quero explicar com clareza que venho, através do canal dessas palavras, para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor incondicional à consciência divina. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento. Sobe aí para mim, Cris. Neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto os seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações,
pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essa frequência de consciência sempre estão trazendo à tona reflexões em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer, e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização, das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la definitivamente, definindo e obrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente à vontade em harmonia com as leis universal da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permite cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência, que são alimentadas por frequências de consciência semelhante de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Obrigado, Hilda. Vou passar a leitura agora para a Mary. Vê se precisa abrir o microfone, Mary, por favor. Ainda não estamos ouvindo. Quer que eu continue? Continua. Alguma coisa aconteceu? Vai continuando. Nesses momentos, a meditação e a oração constantes, a súplica para obter ajuda, força e orientação, a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com frequências vibratórias da consciência celestial. Tal, talvez você ache que o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente neste mundo e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias de consciências espirituais normais. Identifique a razão e leve a consciência divina para a solução do conflito interior em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Será que ela já. Será que ela conseguiu voltar? Não? Você quer continuar, Mary, a leitura ou a Hilda pode ir falando? Posso sim, é que eu tive uma ocorrência aqui, por isso que eu Tá, não
Não vi, eu estava fora. Onde paramos? Pode falar que eu Aqui continuo. está na página aqui, ó, elevando o seu nível de frequência. Elevando o seu nível de frequência de consciência, você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital. E o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores, seja porque você mesmo abaixou a sua frequência de pensamento, seja porque você emocionalmente atraído para elas, se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso ocorrer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células de seu corpo. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos, e for passear por estradas e caminhos que o leve para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retomar a viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciências inferiores que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo o que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência, nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera, enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância, porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação da consciência, e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta. Acredita que o hoje se converte em ontem e passa, que não terá nenhuma relação com o seu hoje. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita em 6 meses, um ano ou mesmo 10 anos, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então perguntarão: por que me aconteceu isto? Por que para mim? É preciso que você entenda que, quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que elevará suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis de frequências vibratórias. Esses momentos de inconsciência são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil estabelecer o contato que você tinha com a consciência divina,
antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Dessa maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos, experimentando plenamente tudo o que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher, mental e emocionalmente, viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma a decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Porém, tenho que dizer que quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Obrigado, Mary. A gente vai parar por aqui hoje para continuar na semana que vem nesse pedacinho aí. Vou marcar para a gente, viu? Obrigada. Pois é, gente. Uma carta bem interessante, né? Ele fala aqui do quanto que tudo é o amor crístico, quanto que todos vamos nos elevar a isso, buscando isso, e que isso é uma frequência. A gente vai escolhendo a frequência através das nossas escolhas, e deu o exemplo da viagem, né? Que você entra na sua elevação espiritual e que a gente às vezes sai pela janela para ver umas coisas legais, distrai, e tá tudo bem, porque ele fala, olha, enquanto vocês não entenderem tudo o que é possível nessa viagem, você precisa sentir no seu corpo, a sua emocional, você não vai saber se fazer uma escolha assim tranquila, sem ficar arrependido, eu devia ter ido lá, ver como é que era. Então, tá tudo bem como é a sua caminhada. O importante é que você está caminhando, está indo, conhecendo, escolhendo, tá tudo bem, é uma experiência. Aqui é uma experiência que todos vão se elevar e que a dica que o mestre fala aqui a respeito da meditação, de estar sempre no momento presente, isso ajuda a encurtar o caminho, ajuda a gente a escolher, saber escolher melhor. Mas não que a gente tenha, como ele já falou, a gente não tem pecado, a gente tem a experiência aqui nessa dimensão que ela oferece. E quando a gente vive e aprende ou escolhe algumas coisas, a gente pode deixar por livre e espontânea vontade de fazer tais coisas, de escolher outras coisas. Tá tudo bem. Então, essa carta é muito clara, né? Até agora a gente não teve, assim, nenhuma situação muito complexa, mas a gente precisa assimilar bem, às vezes rever, ouvir de novo, porque tudo parece tão óbvio, mas daqui a pouco a gente está no embalo da vida aqui que a gente volta naquele estado anterior, só que o estado elevado que a gente tem lendo as cartas, ela precisa ser realimentada, ler de novo, estudar mais. Então, fica gravado no YouTube, mas é nossa parte a gente tem que fazer, né? Nossa parte. Conectar bem, absorver, trazer para o nosso corpo, sentir,
E aí a gente expressar. Então é isso. Semana que vem a gente continua. Um abraço. Até breve.